Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos começar a estudar as soluções e vamos começar pelo estudo da solubilidade. Antes de começar a te falar de solubilidade, vamos ver o que são soluções. Soluções nada mais é do que uma mistura homogênea, ou seja, lembra que mistura você tem que ter duas ou mais substâncias químicas diferentes no recipiente. E quando a gente fala que é mistura homogênea, é aquela mistura que parece que tem apenas uma substância pura ali, porque ela apresenta apenas uma fase. E além disso, os componentes das soluções você só consegue separar por destilação. Pode ser tanto a destilação simples, se for mistura de sólido com líquido, como destilação fracionada, quando for mistura de dois ou mais líquidos. A gente tem pelo menos duas substâncias diferentes na mistura nas soluções. Uma é o soluto, que é aquela substância que vai estar em menor quantidade, e o solvente, que é aquela substância que vai estar em maior quantidade. A gente pode ter dois ou mais, pode ter um, dois ou mais solutos dentro de uma solução, mas sempre vamos ter apenas um solvente. A gente vai ter sempre uma substância que vai estar em maior quantidade, que vai ser classificada como solvente, e aquelas outras substâncias que vão estar em menor quantidade, que vão ser classificadas como soluto. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma solução, ou seja, eu tenho esse soluto aqui, que é o sulfato de cobre, ele é sólido, e o solvente, que é a água, está misturando o soluto no solvente e vai obter uma solução, ou seja, um líquido que adquiriu a coloração azul por causa do sulfato de cobre. Mas parece, como apresenta uma fase só, parece que é uma substância só que você tem aqui nesse recipiente, mas não é. A gente tem duas substâncias aí no recipiente, que é o sulfato de cobre, que está dissolvido na água. Bom, agora vamos para coeficiente de solubilidade. O que vem ser o coeficiente de solubilidade? Vai ser a quantidade máxima de soluto que a gente vai dissolver em 100 gramas ou 100 ml de água em uma determinada temperatura. Lembra que como a densidade da água é igual a 1 grama por ml, então quer dizer que eu posso falar que 100 gramas é igual a 100 ml de água, tá? Isso para água no estado líquido, que a densidade dela é 1 grama por ml. Agora vamos aos exemplos aqui, ó. Eu tenho esses três exemplos. Eu tenho o cloreto de sódio, repara que todos estão na temperatura de 20 graus Celsius. Eu tenho cloreto de sódio. Então, a solubilidade do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a 20 graus Celsius, é 36 gramas do cloreto de sódio para cada 100 ml de água. Então, esse é o máximo que eu consigo dissolver em 100 ml de água. Se eu passar isso, aí você não vai conseguir dissolver. É aquele caso quando você faz Nescau, né? Nescau todinho que seja, você coloca o leite e no recipiente lá, na embalagem, fala que você só pode utilizar 2 colheres para cada 200 ml de leite. Só que você não faz isso, você sempre coloca mais. Então, o que acontece? Fica aquela sobra de Nescau ou todinho lá no fim do recipiente. Aí você acaba comendo aquilo ali, porque tem criança em casa, eu sei como é que é. Bom, agora o açúcar, que é a sacarose. Eu consigo dissolver 33 gramas de sacarose para cada 100 ml de água. O cloreto de potássio, KCl, 7,6 gramas de cloreto de 7,4 gramas de cloreto de potássio para cada 100 ml de água. E o hidróxido de cálcio, que é a cal, eu consigo dissolver 0,16 gramas de hidróxido de cálcio para cada 100 ml de água. Se eu reparar, o menor valor aqui é 0,16, ou seja, o hidróxido de cálcio é o menos solúvel dos quatro que eu estou apresentando. E o maior valor aqui é o do sal de cozinha, o cloreto de sódio, ou seja, ele é o mais solúvel dos quatro a 20 graus Celsius. Agora vamos ver a classificação das soluções quanto à solubilidade.
Então, eu peguei o exemplo da solubilidade do cloreto de sódio, que eu consigo dissolver a 20 graus Celsius 36 gramas de cloreto de sódio para cada 100 ml de água. Eu vou ter a minha primeira situação. Eu tenho meu recipiente com 100 ml de água e vou adicionar 20 gramas de cloreto de sódio. Essa quantidade que eu estou adicionando não é menor do que a solubilidade? Quando a quantidade que eu adiciono é menor do que a solubilidade, então a gente classifica a solução como insaturada. Minha segunda situação, continuo com meus 100 ml de água, tá? Só que agora eu não vou acrescentar 20 gramas de NaCl, eu vou acrescentar 36 gramas de NaCl. A quantidade que eu adicionei, que é 36 gramas, não é igual à solubilidade? Então, quando a massa que eu adiciono é igual à solubilidade, a minha solução é classificada como saturada. E agora meu terceiro e último caso, que eu vou adicionar, continuo em 100 ml de água e agora eu vou adicionar 40 gramas. 40 gramas, essa quantidade aqui que eu adicionei, não é maior do que a minha solubilidade? Quando a quantidade que eu adiciono é maior do que a minha solubilidade, a minha solução é classificada como saturada com precipitado. Ou seja, eu tenho duas condições do sal aí. Eu tenho o sal que ele está solúvel na água, ou seja, o sal dissolvido na água, que é a quantidade máxima que eu consigo dissolver, que é aqui, ó, 36 gramas. Então, eu tenho uma massa dissolvida de sal de 36 gramas, só que uma parte dele tá o quê? Tá lá no fundo, tá precipitado. E qual vai ser essa parte precipitada? Vai ser os 40 que eu adicionei, menos o que eu consigo dissolver, que é 36. Então, 40 menos 36 vai dar 4 gramas de sal precipitado. Seria 4 gramas do sal que estaria aqui embaixo, tá? Ele estaria precipitado aqui embaixo. Bom, agora vamos analisar as curvas de solubilidade. Eu vou pegar a solubilidade, um dado de um sal, que é o nitrato de potássio. A 40 graus Celsius eu consigo dissolver no máximo 60 gramas de nitrato de potássio para cada 100 ml de água. Então eu vou lá no meu gráfico em 40 graus Celsius. Vou pegar 3 pontos aleatórios. O primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto A, ele está correspondendo abaixo da minha curva de solubilidade. Ou seja, nesse ponto A, eu estou acrescentando 20 gramas do nitrato de potássio nos meus 100 ml de água. Então, aqui, ó, no ponto A, eu estou adicionando 20 gramas em 100 ml de água. Essa quantidade que eu adicionei não é menor do que a solubilidade? Então, quer dizer que o meu ponto A, ele é classificado como uma solução insaturada. Ou seja, qualquer ponto que eu esteja abaixo da curva de solubilidade, qualquer ponto que eu esteja abaixo dessa curva, ó, qualquer um desses pontos aqui, a solução é classificada como insaturada. Agora eu vou pegar o segundo ponto, que é o ponto em cima da curva. O ponto em cima da curva quer dizer que eu estou adicionando 60 gramas de nitrato de potássio em 100 ml de água. Essa quantidade que eu coloquei aqui, 60 gramas, não é igual à solubilidade? Então, como a massa adicionada é igual à solubilidade, qualquer ponto em cima da curva a solução vai ser classificada como saturada. Então, qualquer ponto, ó, você pode pegar qualquer ponto aqui em cima da curva, qualquer um que seja, a solução é classificada como saturada. Agora eu vou pegar meu terceiro e último ponto, meu ponto C, que está acima da curva. Nesse meu ponto C, eu tenho 100 gramas no nitrato de potássio em 100 ml de água.
Essa quantidade que eu adicionei, que foi 100 gramas, não é maior do que a solubilidade, que é 60? Então, como a massa adicionada é maior do que a solubilidade, então a minha solução é classificada como saturada com precipitado. Ou seja, qualquer ponto acima da curva, a solução vai ser classificada como saturada com precipitado. E agora vamos ao exercício. O exercício fala: o coeficiente de solubilidade no nitrato de potássio a 70 graus Celsius é igual a 140 gramas de soluto a cada 100 gramas de água. Lembrando que 100 gramas de água e 100 ml de água é a mesma coisa, né? Porque a densidade da água líquida é igual a 1 grama por ml. Então, às vezes, em alguns exercícios vai aparecer 100 ml de água, em outros vai aparecer 100 gramas de água, mas é a mesma coisa, somente para a água, por causa da densidade dela. Em 300 gramas de água a 70 graus Celsius foram dissolvidos 400 gramas de nitrato de potássio. Essa solução pode ser classificada como? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é saber quanto que eu consigo dissolver no máximo em 300 gramas de água. Por quê? Porque a solubilidade que ele está me dando é 140 gramas para cada 100 gramas de água. Então, a quantidade de água que ele está adicionando é diferente da quantidade que eu tenho de água da solubilidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto que eu consigo dissolver no máximo na quantidade de água que ele está adicionando. Então, eu tenho esse caso aqui, ó, eu tenho 300 gramas de água e o exercício ele está adicionando 400 gramas de nitrato de potássio. Então, eu quero saber qual é o máximo que eu consigo dissolver em 300 gramas de água. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que a minha solubilidade que ele me deu a 70 graus Celsius é 140 gramas de soluto, que é o nitrato de potássio, para cada 100 gramas de água. Então, eu vou começar minha regra de 3. Eu tenho que a solubilidade, que é 140 gramas de nitrato de potássio para 100 gramas de água. Então, começa a minha regra de 3. 140 gramas do nitrato de potássio está para 100 gramas de água. Se aqui é soluto, na minha regra de 3, embaixo eu tenho que colocar soluto. Se aqui é água, na minha regra de 3, embaixo eu tenho que colocar água. E se fosse solução, na minha regra de 3, eu teria que colocar embaixo solução. Então, você sempre, se tiver soluto em cima, você tem que colocar o dado do soluto embaixo. Se tiver a água em cima, tem que colocar o dado da água embaixo. E se tiver a solução em cima, tem que colocar o dado da solução embaixo. Lembrando que solução é igual a soluto mais solvente, tá? Então, como eu quero saber quanto que eu tenho que dissolver em 300 gramas de água, então embaixo dos 140 gramas de nitrato de potássio, ou KNO3, eu vou colocar meu X, porque é o que eu quero saber. É o que eu quero saber quanto que eu consigo dissolver no máximo. Mas eu consigo dissolver no máximo em quanto de água? O meu recipiente aqui, ó, é 300 gramas, que eu quero relacionar com o que ele adicionou. Então, embaixo de 100 gramas de água, eu vou colocar 300 gramas. Agora, é só multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 100 vezes x é igual a 140 vezes 300. X vai ser igual. Se o 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 140 vezes 300 vai dar 42.000, dividido por x, por 100 por x, dividido por 100. X vai ser igual a 420 gramas de nitrato de potássio. Então, quer dizer, esse valor é o máximo que eu consigo dissolver de nitrato de potássio em 300 gramas de água a 70 graus Celsius. Ele está adicionando 400 gramas. Ele não está adicionando uma quantidade menor do que a minha solubilidade. Então, como ele está adicionando uma quantidade menor, quer dizer que a solução é insaturada. Então, pode ser a letra A ou a letra B. Letra A, ele fala insaturada com formação de precipitado no fundo. Não, quem forma precipitado no fundo é solução saturada com precipitado. É aquele caso quando a gente coloca a mais
do que é permitido. Aí sim, mas a resposta vai ficar a letra B. Insaturada, sendo possível dissolver mais 20 gramas de soluto. Porque a quantidade máxima que eu consigo dissolver é 420 gramas e ele está adicionando 400 gramas. Então, eu posso colocar mais 20 gramas que eu vou conseguir dissolver tudo, tá? Então, como a quantidade que ele adicionou é menor do que a minha solubilidade, a solução vai ser classificada como insaturada. E como ainda faltam 20 gramas para chegar à solubilidade, então vai ser possível dissolver mais 20 gramas de soluto. Bom, então por aqui a gente termina essa parte, que é a solubilidade. Façam os exercícios propostos, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo para eu poder tirá-las. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.